Juan, o ex-soldado das operações especiais, fazia o que qualquer soldado de elite faria. Buscava a filha na escola. Sua filha Fã está radiante, ansiosa para escolher o vestido para o baile da escola. Eles vão em direção à loja no centro. Ele a deixou na porta, com aquele sorriso orgulhoso, e foi procurar uma vaga para estacionar. E enquanto manobrava, acabou se envolvendo em uma pequena batida, porém nada demais. Mas antes que pudesse discutir com o outro motorista, uma explosão gigantesca. Vidros voaram, lojas se quebraram, e o ar ficou cheio de poeira, fumaça e desespero. Juan levantou, com o rosto cortado pelos estilhaços, mas o único pensamento que veio em sua cabeça foi Fã. Juan correu em desespero em direção à loja destruída. Do outro lado da cidade, o repórter Lan atende o telefone e ouve uma voz sombria do outro lado da linha. Era o ERI, que significa Exército Republicano Irlandês, assumindo o atentado e fornece sua palavra código-mestre, Fênix. O grupo ameaçava atacar bancos se o governo britânico continuar apoiando a ocupação ilegal da Irlanda do Norte. Lan conta para o chefe que, preocupado, já via os acordos de paz por um fio e coloca todo o escritório para rastreá-lo. Lan foi até a cena da explosão, tirando fotos graficamente pesadas, até que viu algo que o fez parar. Ali, entre ambulâncias e destroços, estava Juan, ajoelhado, segurando o corpo de Fã. Em outro local, vemos dois homens do grupo ERI em um quarto de hotel. O responsável pela explosão chega suando frio e pergunta quantas vidas teria tirado dessa vez. Eles sabiam que tinham que ficar escondidos. A polícia estava caçando qualquer suspeito com sotaque irlandês. Liam, vice-ministro da Irlanda do Norte, e há tempos ex-líder do ERI, estava numa cama que não era sua quando o celular vibrou. Do outro lado da linha, a esposa, querendo saber dele e já sabendo da notícia do atentado. Ele, sem perder o tom, disse que estava fazendo hora extra. Ele chegou no escritório ainda falando no telefone com a ministra britânica Kate. A mulher do outro lado da linha exigia que ele encontrasse os culpados pelo atentado, mas Liam não dava ponto sem nó. Pediu em troca o perdão para 40 de seus homens irlandeses, inclusive seu primo, envolvido em crimes. Kate não negou, mas disse que só aceitaria a proposta se eles entregassem os nomes. No quarto de Fã, Juan ficava parado sem palavras, segurando o ursinho nas mãos com o olhar perdido, como se fosse se afogar nos próprios pensamentos. Dois detetives da Scotland Yard apareceram no restaurante de Juan, pedindo para subir até seu apartamento. Uma bolsa encontrada perto do corpo de Fã precisava ser identificada, mas Juan só tinha uma pergunta na cabeça. Os dois policiais prometeram justiça, fizeram o que tinham que fazer e saíram. Enquanto isso, Liam se encontrava com os 10 amigos do ERI. O homem estava com fogo nos olhos, buscando respostas. Quem eram esses novos caras do ERI? E como sabiam da palavra código Fênix, que só os oficiais de alto escalão conheciam? Seu olhar passava por cada um, desconfiado de que tinha um traidor entre eles. Exigia que verificassem cada armário, cada caixa de armas e trouxesse qualquer pista que provasse que alguém estava vazando informações. Enquanto isso, na Scotland Yard, o comandante Broley recebia a notícia de que Juan apareceu pela 5ª vez na semana. Ele sabia que o homem estava desesperado e foi até ele, tentando acalmá-lo, jurando que eles iriam encontrar os culpados e fazer justiça à filha que ele perdeu. Juan, com a dor estampada no rosto, ofereceu 20.000 libras em troca de um nome, qualquer nome, mas Broley sabia que as coisas não funcionavam assim. Os homens que estavam por trás disso eram extremamente perigosos e Juan só iria se afundar mais se continuasse por aquele caminho. A conversa então mudou para a família e Broley ficou sabendo que, com a morte de Fã, Juan estava sozinho no mundo. Ele perdeu suas 2 filhas por consequências da guerra e sua esposa morreu a dar à luz a Fã. O que restava dele agora era apenas o vazio. Broley tentou convencer Juan a dar espaço para a polícia, mas ele já estava perdido demais para ouvir. 3 semanas se passam e a polícia ainda estava sem pistas. A cada dia que passava, a raiva só aumentava e ele seguia em busca de algo, de qualquer coisa que o ajudasse a encontrar os responsáveis. Foi quando viu Liam na TV falando sobre o ERI. O nome dele ficou martelando na cabeça. Em outro local, Liam volta ao seu escritório e fica preocupado ao saber que Juan estava esperando há 30 minutos para falar com ele. Ao atender o telefone, Juan disparou a pergunta que queimava sua língua. Quem matou minha filha? Liam, com a voz fria, negou saber de qualquer coisa. Ele ofereceu suas condolências e antes que a dor de Juan tomasse mais força, desligou a chamada. A raiva tomou conta de Juan como um fogo incontrolável. Ele começou a queimar todas as fotos, todos os recortes de jornais, os vestígios de um passado que agora parecia tão distante e irreparável. Sua parceira de negócios lá entrou no escritório com um olhar preocupado. Ela pediu para ele parar, mas Juan, com os olhos perdidos no vazio, respondeu, quase sem força: eu falhei com a minha família. E como quem despeja um fardo pesado, entregou
entregou a ela o título do restaurante. Lan tentou, com a teimosia de uma amiga que não desiste, e ofereceu seu ombro e falou que dormiria no sofá. Wan, decidido, desce para sua van, pega alguns suprimentos e disfarça o veículo como prestador de serviços de limpeza. Lan desce correndo, mas Wan a empurra e parte. Ele pega uma balsa para a Irlanda do Norte, e ao chegar, se acomodou em um quarto. Com uma pequena sacola na mão, ele se apresentou na entrada do escritório, pedindo para falar com o ministro. A assistente, que ao lembrar dele, mandou os seguranças expulsá-lo do escritório. Foi só então que Liam apareceu parando tudo. Liam tentou convencer Wan de que seu passado no Erie não tinha mais espaço no futuro, que ele trabalhava pela paz agora. Mas Wan, sem paciência para discutir ou justificativas, lembrou Liam da sua esposa e filho, e exigiu algo que ele sabia que jamais teria: ajuda. Mas Liam negou, e antes que a atenção tomasse conta da sala, Wan saiu, mas não sem antes deixar uma promessa no ar. Vai mudar de ideia, ele disse, e foi embora. No banheiro, Wan pegou os utensílios que comprou, e com a calma de quem já havia calculado tudo, começou a criar uma bomba cronometrada complexa. Momentos depois, quando a explosão finalmente aconteceu, fez o prédio inteiro balançar. O inspetor pergunta quem fez isso, mas Liam nega conhecer qualquer culpado. Wan ligou para o escritório de Liam, exigindo os nomes dos bombardeiros, mas Liam, irritado e com os nervos à flor da pele, tentou enrolar, mas o Wan desliga. Liam, agora com o sangue fervendo, deu as ordens para que seus homens procurem Wan pelas ruas da cidade. Wan, ao chegar em seu quarto, relembra tudo o que havia aprendido nas aulas de química e prepara o terreno para sua próxima jogada. Enquanto isso, os motoristas de Liam estão entrando em seu carro, quando um deles vê um fio pendurado no tanque de combustível. Ele examina cuidadosamente, mas é apenas uma nota com a palavra nomes. Liam está em seu escritório quando recebe uma ligação de seu homem, que conseguiu rastrear a localização de Wan. Liam dá ordem para pegar Wan e fazer com que ele desista de voltar. Quando os homens de Liam chegam até o quarto dele, Wan já está um passo à frente, bloqueando a porta com agilidade. Wan sobe até o sótão, mas os homens o encurralam ali. Ele luta contra eles enquanto tenta escapar para o telhado, quase caindo, mas consegue deslizar até o chão. Ele corre de volta para dentro e é forçado a enfrentar vários homens. Com seus movimentos rápidos, ele os derruba um por um. Quando os homens o seguram, Wan se solta, mergulhando pela janela e desaparece. O chefe da segurança, Jim, retorna para Liam, que não consegue acreditar que um homem mais velho tenha conseguido derrotá-los. O sobrinho de Liam, Sam, chega a casa, e Liam pede que ele vá até Londres para conversar discretamente com Brawley e pedir sua ajuda na busca pelos bombardeiros de Londres. Joan retorna ao local, nocauteia o guarda que estava de vigia e pega sua van. Ele segue Liam e o vê entrando em um restaurante para se encontrar com sua amante. Liam recebe uma mensagem e olha para o celular, onde vê uma foto dele se beijando com a mulher, acompanhada de uma mensagem exigindo os nomes. Sam se encontra com Brawley em particular, garantindo-lhe que não tem nenhuma ligação com o ataque. Eles planejam atribuir códigos diferentes a cada membro do alto escalão, e quando os bombardeiros atacarem novamente, Brawley dará o código e permitirá que eles tratem do assunto eternamente. Brawley concorda, mas sob a condição de que a Scotland Yard capture os bombardeiros, não eles. Liam chega ao local isolado e fala com Jim. Ele tenta acalmá-lo, dizendo que vai escolher o quarto de Wan e encontrar vestígios de nitroglicerina. Wan, por sua vez, troca de van e segue para a floresta, onde a camufla com arbustos e apaga qualquer rastro. Ele então se dirige até a casa segura de Liam, silencioso como uma sombra, entra no galpão e começa a plantar as bombas. Quando um guarda percebe o galpão aberto, ele vai verificar o que está acontecendo, mas é nocauteado por Wan. Outro guarda também cai, e Wan rapidamente os amarra antes de sair. As bombas explodem em questão de minutos, fazendo os homens saírem correndo em pânico. Vendo o caos à distância, Liam, furioso, manda trazer mais homens. Eles haviam subestimado Wan. Em casa, Liam tenta acalmar sua esposa, dizendo que está tudo sob controle, mas ela revela que está planejando deixá-lo. Wan está atrás dele, e ela já não se sente segura. Enquanto isso, o verdadeiro Erie está preparando outra bomba, mas recebe uma notificação de que a palavra código mudou. De volta à fazenda, Liam se prepara para a partida de sua esposa, quando uma explosão abala o local. Eles correm para fora e encontram um carro capotado, logo percebendo que uma bomba foi plantada na entrada e detonada remotamente. Homens são enviados para a floresta, na tentativa de capturar Wan, vasculhando a área armados, mas Wan, sempre à frente, faz um guarda tropeçar em um fio e o captura com sua camuflagem. Jim, que o segue, consegue atingi-lo no ombro, mas Wan consegue escapar, se esconde antes que Jim consiga encontrá-lo. Liam está fora de si, e Jim, percebendo a situação, sugere que ele chame Sam, mencionando a experiência do ex-soldado do regimento real irlandês. Enquanto isso, em um hotel em Londres,
Mary está sozinha no quarto quando Sam aparece. Logo descobrimos o que a estava afastando de Liam. Ela e Sam estão tendo um caso. Eles começam a se beijar, mas o momento é interrompido quando Sam recebe uma ligação de Liam, pedindo que ele o ajude a rastrear Juan. Mary, frustrada, tenta virar Sam contra Liam, insinuando que talvez fosse ele quem deveria estar no comando. Ela está furiosa porque seu irmão foi morto por um esquadrão de ataque, e ela queria que Liam vingasse sua morte, matando os responsáveis, mas ele se recusou. Enquanto isso, sozinho na floresta sob a chuva, Juan cauteriza seu ferimento, mas a dor intensa o faz desmaiar. Enquanto está inconsciente, ele revive a noite em que ele e sua família tentaram escapar da China. Naquela noite trágica, Juan lutou com todas as forças para proteger aqueles que amava, mas apesar de seus esforços, perdeu quase toda a família, conseguindo salvar apenas Lan. Liam está em casa quando recebe um arquivo ultra secreto de Juan, classificando como ameaça mortal. Logo, McGrady, um antigo comandante de Liam no Eri, e queixou no motivo de seus depósitos de armas estarem sendo revistados. Liam explica que o Semtex usado na recente explosão veio de um de seus depósitos, mas McGrady nega qualquer envolvimento e afirma que tudo estava em ordem. Tentando convencer Liam a continuar com os ataques, McGrady fica irritado quando Liam revela que foi ele que ordenou os bombardeios secretamente, e que, de acordo com seus princípios, apenas instituições financeiras deveriam ser alvos, poupando os civis. McGrady, furioso, acusa Liam de estar mais preocupado com sua posição dentro do governo britânico do que com a causa da Eri, e sai, mas não antes de Liam ameaçá-lo, dizendo que, se os bombardeiros não forem capturados, ele irá atrás de McGrady. Ao descer as escadas e chamar seu cachorro, Liam percebe que ele está desmaiado e que sua arma desapareceu. Nesse momento, Juan aparece, apontando sua arma para ele e revela que está usando uma bomba. Juan exige saber quem são os bombardeiros. Liam, embora não saiba quem são os responsáveis, revela seu plano para capturá-los. Juan dá a Liam 24 horas para agir antes de sair. Brawley está analisando as imagens do bombardeiro e percebe uma marca de queimadura na mão do homem. Ele decide que vai encontrá-lo no centro de Londres. Enquanto isso, a amante de Liam corre até uma motocicleta antes que uma bomba exploda em um ônibus lotado. Sam, determinada a caçar Juan sozinho, chega à fazenda. Liam recebe uma ligação de Brawley, que começa a suspeitar que está sendo enganado, já que os bombardeiros não usaram a palavra código habitual. Logo em seguida, Liam recebe uma chamada de Kate, que o avisa que ele só conseguirá os perdões se localizar e entregar os responsáveis pelo atentado. Em seguida, Liam descobre que Sam está tendo um caso com Mary, e que ela ligou para McGrady após o ataque. McGrady, por sua vez, e o verdadeiro Eri estão planejando um novo ataque, desta vez usando um computador. Enquanto isso, Brawley e sua equipe conseguem identificar o bombardeiro e encontram um vídeo dele se encontrando com McGrady. Brawley liga para Liam e o informa sobre a ligação de McGrady com o atentado. Liam finge desconhecer, mas Brawley, monitorando a propriedade por drones e sismógrafos, revela que uma equipe está a caminho da fazenda para prender McGrady. Brawley insinua que esta operação prejudicará a carreira de Liam, mas sugere que ele pode interrogar McGrady por conta própria e entregar todos os nomes e locais dos envolvidos, garantindo sua própria proteção. Liam invade o escritório, furioso, e aponta uma arma para McGrady, acusando de matar pessoas inocentes. Ele exige os nomes dos homens responsáveis, e ao ser ignorado, atira na perna de McGrady. McGrady, entre lágrimas, confessa que usou Liam, e então revela os nomes. Liam fica chocado ao descobrir que o nome de sua mãe que está na lista. Em um acesso de raiva, atira em McGrady novamente. Ele começa a se preocupar, pensando que, ao entregar os nomes, sua amante poderia voltar para ele. Mas logo percebe que Mary também estava contra ele, e sem hesitar, mata McGrady. Ele então revela os nomes a Brawley. O repórter está em casa com a amante de Liam. Quando ele vai ao banheiro, ela aproveita a oportunidade para substituir a bateria do laptop por uma bomba, antes que ele volte. Enquanto isso, Sam segue o rastro de Juan pela floresta e encontra uma cabana. Ao investigar, é surpreendido por Juan, que o embosca e os dois começam a lutar. Armados com facas, eles se cortam mutuamente, até que Juan o derruba com um golpe forte. Ele amarra Sam, que em resposta, revela os nomes e a localização dos bombardeiros, incluindo o homem com a marca na mão que matou sua filha. Juan questiona a família de Sam antes de decidir libertá-lo. De volta à fazenda, Sam encontra McGrady morto e se senta ao lado de Liam. Liam explica que os bombardeiros não usaram uma palavra código, mas Sam nega qualquer envolvimento, até que Liam menciona saber sobre ele, Mary. Ele deixa o assunto de lado, afirmando que Mary o manipulou, passando todas as informações para McGrady. Liam então entrega a Sam uma última missão, e o alerta para retornar aos Estados Unidos assim que Brawley e seus homens cercarem a sala onde os bombardeiros estão, com atiradores prontos para agir. Juan consegue passar despercebido e segue para dentro
Dentro do prédio, os policiais planejam invadir a sala, quando Juan chega à porta com a gerente, fingindo estar lá para verificar um vazamento de gás. Eles permitem que Juan entre na sala, e ele observa todos antes de notar um homem com uma marca na mão. Eles tentam vasculhar suas coisas, mas quando encontram uma arma com Juan, ele age rapidamente. Antes que o tiroteio comece na sala, Juan atinge 2 dos bombardeiros e perde sua arma. Em seguida, ele derruba outro, esmagando sua cabeça com uma TV e fritando mais um com uma faca. Juan pega uma toalha e sufoca o homem até a morte. Pouco depois, os policiais invadem a sala, mas Juan escapa antes de ser encontrado. Eles começam a espancar a amante para obter a localização do próximo alvo, mas ela se recusa, até que a convence com choques elétricos. Após obter a informação, eles correm para o aeroporto e encontram o homem a tempo. Pegam seu laptop e correm pela multidão, jogando em um túnel vazio, onde ele explode. Broly recebe o relatório sobre o homem chinês que entrou na sala e atacou. Após obter todas as informações da mulher, eles a matam. Broly emite um alerta para Juan, que está em um ônibus. Lia recebe uma ligação de Kate, que revela saber sobre sua amante e que ela mandou matá-la. Eles sabem do envolvimento de Lia no atentado, mas decidem manter a informação em segredo, a usando como uma alavanca para controlá-lo. Mary está em casa quando ouve a companhia e Sam a mata com um tiro na cabeça. Lia retorna para casa e encontra Juan esperando por ele. Juan revela que sabe sobre sua amante e diz a Lia que sabe que ele armou o atentado. Ele força Lia a enviar uma foto com a sua amante, dizendo que agora o mundo saberá que ele é um terrorista antes de partir. Juan é visto por Landsman, que o monitora por câmeras de segurança do restaurante. Juan age como se nada tivesse acontecido. Broly recebe o relatório de Landsman sobre seu retorno, mas se recusa a enviar uma equipe, afirmando que eles devem isso a ele. Lan corre até Juan, o beija com alegria e o abraça, enquanto Juan desabe lágrimas, visivelmente emocionado.